Bom dia. O Salmo 86, no verso 8, diz o seguinte: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. E aí, o que você acha? Quando esse versículo cita que entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor. Você acha que existe o pressuposto de que existam outros deuses? Esse versículo ele é bem interessante, né? Quem está dizendo isso não é Deus, é o salmista. Não há entre os deuses que se comparem a ti, Senhor. Então, contextualizando, o salmista vivia, que é Davi, ele vivia em Israel, uma nação monoteísta, que adorava ao Deus Criador, o único Deus, que é o Deus cristão, em quem nós cremos também, o único Deus verdadeiro. Só que as nações em redor ali eram todas politeístas, eles tinham todo tipo de Deus que imaginável, né? Em todas as formas possíveis, alguns bons, outros maus, alguns cruéis, exigiam até o sacrifício do primogênito para a prosperidade da nação, enfim. Então Davi ele faz um cântico de adoração a Deus, dizendo, entre esses deuses aqui, que a gente vê em redor, falsos deuses, só existe tu, Senhor. Mas é da natureza humana, sabe? Levantar para si falsos deuses. A nossa natureza rebelde, insubmissa, incapaz de aceitar a autoridade de um ser soberano. Nós queremos ser senhores de nós mesmos. É da nossa natureza isso. O povo de Israel, lá em Êxodo 32, mal tinha começado a percorrer o caminho em direção à terra prometida, depois de 400 anos de escravidão, e eles já começaram a construir deuses para si. No Êxodo capítulo 32, olha só o que acontece. Bem no comecinho, ele diz o seguinte: Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés, lembra, ele subiu no Monte Sinai e lá ele recebeu a tábuas da lei. Mas ele estava demorando para descer e o povo não tinha notícia dele. O que eles fizeram? Arão virou para aquele povo e disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. O povo pediu para Arão: Faz um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés aí, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então Arão disse: Então tirem as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas e trazei-me. E aí ele pegou todo aquele ouro que aquele grande multidão estava doando, ele fundiu aquele ouro e fez um bezerro. Ele fez um bezerro de ouro. E disse mais: Eis aí, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, meu. Que loucura, né? A gente peca muito, muito rápido contra Deus. É da nossa natureza, né? A nossa boca diz uma coisa, o coração ele vai por outros caminhos. Mas ainda hoje a gente vê, sabe, essas atitudes. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 4,3 o seguinte, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha que coisa interessante. Na busca de satisfazer o próprio ego, na busca de satisfazer, de buscar uma teoria religiosa que se adeque, que se molde ao nosso conforto. De preferência uma que não aponte os nossos erros. De preferência uma religião, uma fé, uma confissão que não mostre quem nós verdadeiramente somos. Aliás, essa é a grande diferença da religião cristã, da maioria das outras religiões. Deus ele mostra exatamente quem nós somos. Ele não passa a mão em nossa cabeça. Os ensinos de Cristo, os ensinos de Deus, são para nos aperfeiçoar rumo à santidade, rumo à perfeição. Por quê? Se o ponto de partida, se o destino é a perfeição, então o ponto de partida é a imperfeição. Nós somos imperfeitos. O que Deus nos mostra e nos ensina é que nós somos imperfeitos e que nós precisamos dele, do seu amor, da sua graça e da sua cobertura, da sua proximidade, do seu preenchimento pelo Espírito Santo. Só através disso a gente consegue chegar à perfeição.
E o objetivo é esse. E eu digo mais, nesse mundo em que nós vivemos, a única maneira de haver justiça em todos os aspectos, e principalmente a social, é estar revestido e cheio do Espírito Santo. Porque Ele nos conduz à perfeição. E uma vez perfeitos, cuidaremos uns dos outros e adoraremos a Deus. E o mundo será um lugar de paz. O segredo é o caminho da fé. Um abraço, fica na paz.